A solidão é gasolina. Você precisa dessa solidão para poder fazer caminhos mais longos. Então, se você não consegue ficar sozinho um tempo, você não vai ter gasolina para manter nenhum diálogo depois. Os encontros verdadeiros, assim, eles são raros. Eles, às vezes dão certo, às vezes não. Por mais que a gente faça combinados de sociedade, de casamento, né, esses pactos, assim, não é sempre que a gente está afim de estar com o outro. Você sente, às vezes, uma pressão de quem está em volta para que você se comunique, assim? Olá pessoal, eu sou o Jairo Bauer e esse é o Conexão Viva Bem, o programa do UOL que vai tentar tirar todas as suas dúvidas sobre saúde, corpo e mente. A cada dia é um tema diferente com convidados super especiais. E hoje eu tenho a honra de receber aqui no nosso estúdio virtual o escritor Fabrício Carpinejar. Oi, Carpi! Oi, Jairo, alegria. Muito bom ter você aqui com a gente, muito legal. Obrigado pelo convite. Muito legal. E a gente recebe também o psicanalista Lucas Lidick. Oi, Lucas, tudo bem? E aí, pessoal, tudo bem? Maravilha. Muito legal. E essa turma está reunida para a gente conversar um pouquinho hoje sobre essa questão de que algumas pessoas são mais introspectivas, mais reservadas, e às vezes a sociedade coloca uma pressão, né, para que essas pessoas sejam mais extrovertidas, se relacionem mais. Como que funciona isso, né? Qual que é o limite entre ser reservado, ficar mais na sua e ter algum comportamento considerado antissocial? Por onde que anda essa questão? Eu começo perguntando para o Carpi o seguinte: Carpi, você é um cara assim mais reservado, mais introspectivo? Como que funciona esse teu jeito de ser? Eu não posso me chamar de introspectivo, mas sou um poeta, um escritor. Eu guardo coisas só para mim. Eu guardo um tempo só para mim. Eu não exponho tudo. As pessoas podem pensar: ele é extrovertido, ele é irreverente. Não sabe metade da história. É que a gente não vai apresentar tudo o que somos. A gente precisa justamente ter essa solidão. E há um preconceito com o tímido, com o introspectivo, com quem é reservado, como se a solidão não fosse uma habilidade social. Vê só, a solidão é uma habilidade social. E hoje as crianças não são incentivadas ou inspiradas a ficarem sozinhas. Ficar sozinho é sinônimo de falta de amigos. Ficar sozinho deveria ser sinônimo de eu sou amigo de mim mesmo. Isso que o Carpi está falando é super interessante, né, Lucas? E aí eu queria te perguntar, aproveitar um gancho aí com essa história do Carpi para te perguntar assim, primeiro se você se considera uma pessoa também mais reservada, mais introspectiva, e depois, assim, qual que é esse limite, né? Isso é bem diferente da gente ser antissocial ou da gente ser fóbico social, né? Explica pra gente um pouco por onde vai essa questão. Olha, eu nem sei o que falar de mim, né? Às vezes é bom também escutar o que as pessoas têm para dizer da gente. Não sei, eu acho que eu consigo fazer ter uma boa mobilidade, assim, entre momentos de separação das pessoas, alguns momentos de isolamento também, não muitos, mas alguns, e claro que contexto de pandemia muito diferente, mas também alguns momentos bem sociais e extrovertidos, e eu acho que conseguir navegar entre esses extremos é sempre bem positivo, assim, né? Quando se fala de uma conduta antissocial, eu acho que dá para pensar quase até que, por definição, o que seria antissocial é um comportamento violento ou é uma exclusão social, né? Não é necessariamente uma escolha de você ficar só, porque é isso que a gente está falando, assim, né? Tem uma dose de separação, de descolamento, principalmente quando você está muito colado com alguém, é algo muito saudável, muito necessário, mas que nem sempre a gente consegue lidar bem com isso, porque aí se mistura um pouco. Bom, aí pode-se falar de fobia social, que certamente é uma circunstância que pode vir à tona, assim, e que atualmente até tem se aflorado um pouco mais, porque muitas pessoas realmente perderam
a obrigação de ter que conviver com as outras, e aí isso pode ter ficado um pouco mais sensível, assim, mas para a gente falar de fobia, a gente tem que estar falando que existe um sofrimento, né? Tem que ter um incômodo ali, tem que ter algo que está desajustado, que está estranho, que está desproporcional, que não está fazendo bem. Senão, a gente pode estar falando de um comportamento de alguém que realmente se dá muito bem consigo mesmo, com a sua solitude, o que pode ser muito melhor do que você se ligar a relações tóxicas ou abusivas ou codependentes, simplesmente porque você tem medo de ficar sozinho, né? Ou porque está impregnado por essa cultura realmente que a gente tem do par, da família, né? Do amor romântico, do casamento, de que se você mora sozinho é porque você não se dá bem com a sua família, se você vai num restaurante sozinho é porque você fracassou enquanto tentou chamar alguém e não conseguiu. Não é sobre isso, né? Pode ser tantas outras formas de se estar sozinho, assim. Isso acho que culturalmente é uma questão que a gente não lida muito bem, né? Não se fala muito sobre isso. Legal. Carpi, esses teus momentos aí que você tá mais, né, com você mesmo, ou porque você tá não querendo dividir algumas questões com as outras pessoas, ou porque você tá criando, ou porque você tá pensando, você sente às vezes uma pressão de quem tá em volta para que você se comunique, assim, cadê você, Carpi? Vem aqui falar comigo, saia da casinha, vem aqui fora. Você sente esse tipo de pressão ou não? Você acha que as pessoas entendem o teu jeito de funcionar? Eu apresento aquilo que eu confio e preciso mostrar. Eu sou uma ilha de edição. Então, eu não tenho cobrança se eu não passo aquilo que não me interessa passar. A gente escolhe aquilo que comunica, o desejo que comunica o outro. E essa alternância é saúde, ter essa alternância. Ter um momento de rascunho, de pensamento, de silêncio, de imersão em si. Eu acho que a pior violência não é a violência da retração, é a violência da exposição. Essa, para mim, eu acho que é a mais grave, porque você acaba se expondo sem ter o que dar, sem ter o que oferecer, sem nenhuma contrapartida, sem ter se abastecido. A solidão é gasolina. Você precisa dessa solidão para poder fazer caminhos mais longos. Então, se você não consegue ficar sozinho um tempo, você não vai ter gasolina para manter nenhum diálogo depois. Sim. O carro vai pifar no meio da estrada. Não vai ter Mas nem o que falar. Gasolina também explode, né? Isso é verdade. Isso é muito bom, eu adorei. Mas só jogar um fósforo, né? Precisa ter domínio de frentista, né? Sim. É verdade. O Lucas, o Carpi fala dessa questão da violência da exposição, né? E eu fico pensando muito, né, nesse momento que a gente vive, principalmente das gerações mais novas, né? Que tem essa pressão para estarem se expondo o tempo inteiro nas redes sociais, dividindo, compartilhando, mostrando, né? Tem lugar, né, para essa reserva, essa introspecção, esse momento com você mesmo, para essa geração tão exposta, tão cobrada, né, nas redes sociais? Pois é, né? Tem tanta contradição, assim, porque ao mesmo tempo que existe essa mostração muito grande, né, existe esse lugar, assim, das redes sociais que muitas vezes fica uma grande arena narcísica, né, de relações que te alimentam, mas não nutrem muito, porque elas são pouco nutritivas, elas ficam meio que deixam um grande vazio, assim, o vazio, ele é constituinte, com rede social, sem rede social, sempre vai ter um vazio, né, sempre vai ter uma falta ali que o outro não vai preencher completamente, mas parece que num ambiente mais de redes sociais, é fácil você cair numa coisa de migalhas, assim, de atenção, né, que são coisas tão
que podem nos distrair muito de nós mesmos, nos alienar do nosso desejo, e isso virar uma hipersocialização, até talvez de muitos contatos, mas de pouca intimidade, né? Ou de pouca troca, ou de pouca profundidade, ou de pouco tempo onde essas relações possam se cultivar, assim. E aí, curiosamente, na verdade, também as pessoas, em geral, têm se sentido muito sozinhas, e não num sentido construtivo, parece, da solitude, assim, mas realmente de uma solidão, né? Essa é uma queixa, assim, que a gente escuta cada vez mais, né? Teve até acho que no Reino Unido ali, que se criou o Ministério da Solidão, né? Todo um grupo de pessoas que se preocupa com esse mal que está acometendo pessoas de todas as idades, assim, de ser uma grande solidão que a gente está vivendo, porque no fim é isso, por mais que você esteja conectado com as pessoas virtualmente, você está sozinho ali, né, em uma boa medida, assim. Então, é claro que o insuficiente, o virtual é insuficiente, o físico, assim, também mas fica um pouco contraditório mesmo, assim, né? O quanto a gente consegue estar tão conectado, mas ao mesmo tempo tá sentindo esse grande vazio, assim, e talvez uma dificuldade de lidar com esse vazio, né? Talvez mais do que tudo seja isso, assim. Eu concordo com a história da nossa inaptidão ao vazio, que a gente deveria valorizar mais o vazio, entender e respeitar mais o vazio, porque a solidão não é prejudicial, a solidão é boa, dosada ela é ótima, que ela realmente faz com que você trabalhe a sua sombra, você precisa ter sombra. Sim. Consciência dos seus limites, consciência da sua fragilidade, isso ilumina. E tanto que eu tenho essa noção que os textos que eu mais gosto, que eu publico, que eu mais gosto, são sempre os menos comentados. Uhum. Eu não vinculo a audiência à qualidade do texto, de modo nenhum. Eu sei que funcionam. Também eu não vou pensar que a audiência significa que o texto não é bom. Claro. Não o texto mais pessoal não significa que terá grande repercussão. Uhum. Há certas descobertas que elas não podem ser condicionadas à recepção, aos comentários, aos likes, que a gente precisa ter um prazer em si mesmo, prazer da própria descoberta. E acredito que a gente só legitima uma descoberta se o outro aprova. Isso é um caminho perigoso. É perigoso, mas ao mesmo tempo também acho que os dois pontos, assim, né, são os dois pontos radicais, obviamente, são problemáticos, né? Tanto você ficar extremamente carente e dependente da validação, como você também acreditar que você não precisa de ninguém, né? Que você dá conta de tudo sozinho, que um elogio de alguém não faz diferença. Então, esse também é um outro extremo, assim, que também é muito neurótico e que dá um curto-circuito, porque você começa a tentar provar para ninguém que você não precisa de ninguém, mas aí nunca acaba, porque a gente se constitui muito, basicamente, junto com o outro, assim, né? A partir de uma relação. E só que essa relação, claro, ninguém se completa, não dá para abafar, sufocar o outro e tudo mais, mas tem algo aí sobre um fluxo, assim, que realmente são de encontros. Só que eles são raros, né? Os encontros verdadeiros, assim, eles são raros. Eles, às vezes dão certo, às vezes não. Por mais que a gente faça combinados de sociedade, de casamento, né? Esses pactos, assim, não é sempre que a gente está afim de estar com o outro. Mas não é sempre, assim. Depende do desejo, é muito maior. O Jairo falou daquela idealização romântica, que eu acho que estraga bastante a individualidade. Sim. E a gente deveria pensar algo bem básico. A metade da laranja não dá nem um copo de suco. Uhum. Vai espremer metade da laranja, não sai o suco. Tu não tem como pagar um suco. Sim. Não faz sentido.
E a gente, eu acho que temos essa crença de que não somos inteiros sozinhos. É uma crença. E a gente carrega essa crença. E aí essa crença traz uma culpa. Sim, a culpa estraga a convivência consigo mesmo. Óbvio que você não pode ser insensível a ponto de rejeitar qualquer comentário e também não pode ser influenciável a ponto de se sujeitar a qualquer comentário. Mas esse anticorpo só vem com autocrítica, com humor e com a humildade da construção. Você está se construindo. Se a pessoa não tem senso de humor, olha, ela está a meio caminho da neurose. Sim, perfeito. Leva a sério demais, né? Muito legal. É nada mais ridículo do que alguém que leva o seu perfil a sério demais. Você vai fazer papel de bobo, pode ter certeza, né? Além do que o perfil já é uma edição da realidade, né? Já é uma versão anabolizada, melhorada, né? Quase um avatar da gente mesmo, né? Aquilo que às vezes a gente quer acreditar, a gente projeta um monte de coisa. Se a gente levar isso a sério demais, concordo com vocês em gênero, número e grau, né? Corremos riscos. E por mais que eu tenha avatar, quem conhece a minha versão é minha mãe. Você vai falar com ela vai te falar a verdade. E olha só, imparcial, né? Mas a gente precisa escutar. Quando minha mãe me fala, Fabrício, você anda muito diferente, eu recuo. Eu volto 10 quadras da minha vida porque alguma coisa eu fiz de errado. Ela tem uma intuição fodástica. Muito bom, muito bom. E olha só, você que está em casa acompanhando a gente, você tem dúvidas, você tem perguntas para os nossos convidados, por favor, dá uma olhadinha no nosso Instagram e caça, né, o Instagram do Viva Bem, e manda sua dúvida, manda sua pergunta. E eu separei aqui já umas perguntinhas para o Fabrício e para o Lucas. Fabrício, tem uma pergunta aqui para você que é a seguinte: muita gente diz que a pandemia se tornou uma espécie de deleite para quem era reservado, para quem era mais introspectivo, já que as pessoas não precisavam ficar recusando convites o tempo todo para sair. Você, de alguma forma, você concorda com isso? Ou você se encaixa nessa situação de que, graças a Deus, não preciso mais recusar, tem um bom motivo para recusar? Ou não? Isso não tem nada a ver com você? Não tem nada a ver, porque o isolamento destruiu o prazer de estar em casa. Tornou-se uma obrigação. Então, quem era caseiro perdeu justamente a sua liberdade. Ele perdeu a sua fruição dentro de casa, perdeu a sua majestade sabiá do espaço. Porque quem era caseiro não precisava dividir tanto tempo a casa. Agora é obrigado a dividir, ou seja, ele não é mais caseiro sozinho. Perdeu esse momento de exclusividade, né? Com ele nossa! A minha esposa quer lavar a louça, deixa a louça comigo. A minha esposa quer cozinhar, deixa eu cozinhar. Ela está entrando no meu espaço. O Carpi, você mora em Belo Horizonte só com a tua esposa, né? Isso, os filhos já estão crescidos, universitários, morando longe, e com as suas samambaias. Então esse foi o momento de vocês dois mesmos, né? Quer dizer, o tempo todo juntos e, enfim, né? E tem sido um desafio, né? É aquele desafio de não achar que conhece o outro. Na hora que você acha que conhece, você começa a pensar por, falar por, agir telepaticamente, não pergunta mais. Porque, Sérgio, como a gente pode conhecer alguém que vive mudando?
Assim, ó, qualquer sistema tem atualizações. A gente precisa atualizar o Que casamento. bom, né? De manhã, vou baixar as atualizações da minha esposa hoje. Sim. Eu não sei quem é ela mais. Muito boa essa imagem. Lucas, tem uma pergunta aqui para você que é o seguinte: às vezes eu percebo que as pessoas que são extremamente extrovertidas, que têm que estar o tempo inteiro em relação com o outro, no fundo me parecem muito sozinhas. Você acha que isso pode acontecer? Ah, pode, né? Eu acho que assim, evitando todas as generalizações e estereotipações, mas né, cada caso vai ser um caso, a pessoa que vai poder falar um pouco dela ali, de onde que bate uma solidão e como é que ela faz isso, mas é muito possível você se sentir sozinho em meio a uma multidão, né? Nada impede, assim como você pode estar só com você mesmo e não estar sentindo uma falta do outro, ou estar se sentindo bem acompanhado, assim, e com a presença de si, né? Será que é sobre a ausência do outro ou presença de si? E aí começa esse jogo de palavras, assim, que tem muitas diferenças, né? E a gente consegue viver esses momentos diferentes, acho que em fases da vida, em diferentes relacionamentos. E acho que tem uma questão um pouco também que é até quem são as pessoas com quem você está lidando, né? Porque pensando assim nessa pergunta até das pessoas que tinham que inventar desculpa para não encontrar os outros, por que você tem relação com essas pessoas que você não quer encontrar? Né? Quando é que você combinou esse dever assim de que você não pode escolher com quem você quer estar, né? Às vezes tem a ver com as companhias também com que você tem andado, assim. Por que você escolheu essas pessoas? Tem uma frase muito famosa do Freud, né, que diz que antes de diagnosticar a si mesmo com depressão ou baixa autoestima, dá uma olhada se você não está cercado de pessoas idiotas. Porque de algum ponto também é isso, né? A gente faz algumas escolhas e talvez tenha até a ver com essa atualização, né, que o Carpi estava falando. Atualiza essas amizades aí, ou essas relações, vê o que está saindo de criativo, de positivo, ou de construção dessas amizades, né? Ou se são só relações pautadas numa competição, em inveja, em exibicionismo, e aí você está lá só para aparecer, e todo mundo querendo aparecer mais que o outro. É claro que isso é cansativo, é claro que é gostoso se retirar de uma história dessas, né? Eu gostei muito do Lucas falou, e acho que quem tem uma grande dificuldade de aceitar convites são justamente as pessoas que aceitam rapidamente. Uhum. Elas falam sim para Não tem qualquer escolha, coisa. é compulsório. Uhum. E depois elas ficam Depois penso, mas naquela será que eu quero mesmo? sofrência. Não. Elas sabem que não querem, falam sim para poder desmarcar. E elas ficam naquela Uhum. sofrência. Quando que eu vou avisar que eu não vou? Ou Uhum. será que eu vou conseguir não ir? Quem aceita tudo Sim. muito rápido, eu acho que acaba tendo uma grande dificuldade de relacionamento. É. Dizer não é fundamental, Sim. Lucas. E acho que também, ou tá dando muita importância, né? Porque não precisa ser tão importante assim. É claro que se relacionar... Aí fala Fica... não, se não é tão importante, fala não. A questão é que acha que todo convite é importante. Sim. O que até a sua presença é tão importante que o outro vai ficar tão chateado que você vai dizer que não. Né? Agride o ego, assim, né? E no fim se torna algo mais importante, porque quando a gente falou de fobia ali antes, é um pouco isso, né? A fobia é algo que ganha uma importância desproporcional. Né? Então, é claro que existe um risco de andar de elevador, é claro que existe um risco de andar de avião, mas a fobia que um fóbico coloca nessa experiência, ela é desmedida. Então, você também encontrar alguém, pode ser que seja chato, pode ser que não dê certo, pode ser que fique pesado, pode ser um dever, eu posso gostar do outro, ele não gostar de mim, um monte de coisa pode acontecer, mas está ganhando uma importância muito grande também, né? Para isso ficar tão pesado, assim, tão grandioso numa história, assim, é só um encontro, né? O que mais que pode acontecer? E elevador, avião não tem risco. Risco é torcer pelo Internacional, isso aí
É o grande risco da vida, cara. Bom, não vou nem comentar. Mas você tá de vermelho, hein, Lucas? Relações de masoquistas, né? Também, a gente pode falar de muita coisa aí. Ótimo, boa saída. Boa, Lucas. Carpi, eu acho que você já falou um pouquinho isso, assim, mas você acha que nesse momento da pandemia você conseguiu, apesar de você estar com a tua esposa o tempo inteiro em casa, você conseguiu mais espaço, mais tempo para ficar com você mesmo, em função talvez da diminuição dos compromissos externos, essa coisa toda? E quais as vantagens que você vê nesse movimento para dentro, né? Que muita gente teve, muita gente se propôs, ou muita gente se viu obrigada a, nesse momento de isolamento, de quarentena. O que você acha? Deu um tempo para equilibrar vida íntima com vida pública. Ter disciplina. Saber separar. É que eu acho que antes da pandemia, os limites eram confusos, as fronteiras eram enevoadas, você não sabia o quanto que levava de trabalho para casa, o quanto que dava para o relacionamento, o quanto que é seu próprio tempo, tudo era uma espécie de improviso, imprevisto, a gente não queria pensar quais eram as nossas escolhas. Não pareciam escolhas conscientes, e agora são. Agora você realmente precisa orquestrar os seus ruídos, as suas vozes, os seus afetos, né? Saber dizer, olha, hoje eu não estou legal, ser mais didático, ó, hoje estou chato, hoje eu estou insuportável. A gente não dava advertências porque a gente ia cumprir nosso mundo, a gente saía, voltava, a gente está, eu acho que menos secreto, mais didático, no sentido de eu tenho que ensinar para o outro como eu funciono. Legal. Lucas, isso que o Carpi falou desse momento, né, dessa relação que a gente, né, tá tendo com a gente mesmo, né, por conta desse isolamento, desse distanciamento, eu fico pensando aqui, a gente tem alguns trabalhos que estão mostrando que, assim, a turma que mais está sofrendo, não sei se é possível a gente medir isso, né, mas, assim, a faixa de idade que estaria sofrendo mais com essa questão do isolamento e do distanciamento são as crianças e os adolescentes, né, mais do que os adultos, mais do que as pessoas mais velhas, em função dessa necessidade de estar com o outro, de estar em interação com o outro na escola, no clube, nos ambientes comuns, enfim, né? Mas você me corrige se eu estiver errado, a adolescência é justamente o momento que eles têm maior dificuldade com essa questão da introspecção, né? Eles ficam, não todos, óbvio, mas assim, em geral, a criança, o adolescente, eles são mais tímidos, mais introspectivos, eles vão trabalhando isso, né, com as experiências, com a maturidade, né? É curioso que justamente nessa fase que, assim, que talvez a introspecção fosse... eles estão mais acostumados com essa introspecção, ou com essa dificuldade de extroversão, eles fazerem parte dessa geração que está mais sofrendo com esse isolamento. Você acha meio ambíguo isso ou faz sentido para você? Sim. É uma questão importante mesmo, porque acredito que, assim, quando a gente pensa na infância e adolescentes, é claro que a socialização é muito importante. Ela vai ser muito constituinte, assim, do sentimento de pertencimento, de identificação, né, de ter algumas identificações onde você está ali formando muito, um pouco até como a gente estava falando antes, assim, né, que legal você poder fazer uma atualização do software praticamente todos os dias. Mas a gente sabe que quando você é criança ou adolescente, isso está acontecendo de hora em hora. Assim, isso acontece ainda mais com mais velocidade, né? Porque tem muita coisa que está em aberto, tem muita coisa que você está descobrindo sobre sexualidade, sobre sua profissão, o que você vai querer fazer da vida. Tem uma quebra dos modelos com os pais, uma importância dos amigos, tem muita coisa acontecendo. Então, é importante a socialização, ao mesmo tempo, a gente sabe, inclusive, que crianças que são mais introspectivas,
elas já são olhadas com, nossa, tem alguma coisa errada, ou esse garoto vai sofrer bullying porque ele não está fazendo parte do grupo, então se ele está sozinho num horário de intervalo, lendo um livro, deve estar em depressão. Então tem um olhar um pouco assim, que eu acho que realmente é uma questão cultural, assim, até com todas as questões pedagógicas dessa história, mas tem um lado assim também que é muito sobre estar sozinho, e a gente vê muitos adultos também agora, nesse momento mais de isolamento, tendo comportamentos bem regredidos, assim, de que seria uma adolescência, uma infância de passar o dia jogando videogame, né, sentir um prazer consigo mesmo, né, um excesso de masturbação, e que tudo bem em uma certa medida, né, você voltar um pouco para esse estado, mas ao mesmo tempo eu acho que certamente crianças e adolescentes estão sofrendo muito com a pandemia, e porque eu acho que, por mais que sejam, alguns possam ser mais introspectivos do que outros, existe uma pressão também por você estar socializando. É muito importante a socialização, porque senão você, acho que é até uma questão de valoração, assim, né, de você, será que a minha companhia é boa o suficiente para os outros, né, você entra num vórtice um pouco assim de qual que é o seu valor para a sociedade, né, para os grupos, e isso é muito importante, assim, e aí você pode entrar até num espiral meio nocivo mesmo da solidão, né, de querer ficar talvez tenha algo na maturidade, esperamos, que com você se tornando adulto, você se compare talvez um pouco menos com os outros, assim, num plano bem ideal aqui, né, e aí eu acho que o isolamento, ele vem tanto porque você se compara a ponto de pensar que todo mundo é melhor que você, e aí você quer ficar sozinho, porque ninguém vai gostar de você, ou ninguém é tão bom quanto você é melhor que todo mundo, você cai numa arrogância de que ninguém merece sua companhia, e aí você também vai se isolar, né? Só que, e aí você compromete relações que já estavam meio fragilizadas, assim, né? Então esses merecedores de presença um do outro, eu acho que são muito, que a gente tem que estar muito atento para não cair nesses extremos, assim, de eu sou melhor que todo mundo é melhor que eu, porque aí não tem encontro, né? Aí não tem relação, aí não vai se dar isso, assim. Eu queria completar, se me permite, Jara, o que o Lucas colocou a respeito da infância. Há um entendimento da infância como entretenimento, como carente de entretenimento. Os pais entendem que educar é entreter. Uhum. E eles acabam se preocupando com o que eles não devem se preocupar. O que meu filho vai fazer trancado em casa? Não, isso é confiar que a criança é capaz de descobrir o que ela deve fazer. De criar, né? De criar suas atividades. Porque senão a gente está muito dependente dos estímulos externos. É como se fosse família no veraneio, numa praia. Família saiu de férias, não pode ter chuva. O que eu vou fazer agora que eu não vou poder ir para a praia com as crianças? Vou ficar agora trancado aqui com as crianças? É o maior pânico familiar, porque você, de uma certa forma, pensa que tem que agradar o filho, dar o que fazer ao filho. Não! Sim. Deixa ele descobrir. Muito e deixa se frustrar, né? Deixa ele se frustrar também. Exato. É bom, né? Em alguma medida, assim, a gente aprende muito, né? Com essa questão dos limites, das frustrações, né? Dos percalços que a gente enfrenta na vida, assim. Só que, assim, às vezes entra nessa vibe de superproteção, né? Tem que estar se divertindo, feliz e se conectando com todo mundo o tempo inteiro, né? E a gente sabe que é importante esse espaço. Eu me lembro de algo que foi da minha filha, a Mariana, e é engraçado, porque ela é pequena, estava em casa, e eu reclamei do açucareiro cheio de formigas. Cheio de formigas açucareiro. Falei, é um absurdo essas formigas aqui e tal. Aí eu fui descobrir que era ela que colocava as formigas dentro do açucareiro. Que ótimo. Aí eu perguntei, mas que isso, Mariana? E ela, tem açúcar para todo mundo. Resposta ótima. E é verdade, tem açúcar para todo mundo.
Carpi, Lucas, muito legal esse papo. A gente está quase chegando ao fim, mas antes a gente tem uma sessão que se chama Confessionário. Nessa sessão, o Carpi e o Lucas vão confessar para a gente alguma dica de saúde, de comportamento, de alimentação, de bem-estar, que eles estão carecas de recomendar aí para os amigos, para os pacientes, mas que do ponto de vista prático eles não estão conseguindo ou não querem fazer, assim. Assumir que não querem. Eu recomendo, mas eu não faço. Careca só eu, o Lucas tá bem aí. Diga, Carpi, você, primeiro, uma dica aí. Você está recomendando, mas que você não quer fazer ou não consegue fazer. Que eu não consigo, mas eu não vou recomendar aquilo que eu não consigo. Eu acho que isso é uma hipocrisia. Eu posso recomendar para quem está com dificuldade de concentração. Sublinhar, desenhar, marcar, sujar o livro, usar marca-texto, lápis de cor, mas realmente se divertir com as anotações. Anotar é lembrar. Não é tentar ler como se o livro não tivesse passado pela sua vida. Aí a gente não quer marcar o livro para não estragar, não. A gente estraga quando deixa tudo em branco. Muito legal. E você, Lucas? Tem algum? Dicas. Algum hábito, alguma dica que você costuma recomendar para os amigos, para os pacientes, mas que você não está conseguindo fazer ou não quer fazer? Pois é, mas aí cai numa hipocrisia mesmo. Por exemplo, sei lá, o que o pessoal tem falado muito é assim, cuidado com a alimentação, mas todo mundo está perdendo as estruturas, tal. Ou reserve um momento para você com você mesmo, mas ninguém está conseguindo fazer isso. Sim. São as confissões mais frequentes que a gente recebeu aqui no programa. Tem algum ou não? Eu acho que seguindo, talvez seguindo um pouco no tema aqui, assim, eu acho que tem um desafio, assim, mas que é algo que é muito bom quando você consegue escutar alguém, né? E a gente está no momento aí que todo mundo vem passando pelo menos um dia na semana ou em algum momento todo mundo deu uma surtada, né? E aí nessa hora eu acho que é mais difícil para algumas pessoas pedir ajuda, né? Chamar o telefone, cara, vamos fazer aqui um papo virtual, vamos combinar de se encontrar de algum jeito. Eu acho que ter essa escuta atenta, assim, de acolher as pessoas é um grande desafio, assim. Eu acho que se a gente conseguisse fazer isso com um pouco mais de dedicação e naturalidade, para não ficar naquela superficialidade, assim, dos papos, e eu acho que um pouco do que o Carpi estava falando, assim, né? A pandemia nos deu um pouco mais de consciência, um pouco das coisas que a gente... de sair do automático. E as relações sociais, assim, entre pessoais também saíram do automático. A gente começou a se questionar, afinal, com quem que a gente quer conviver? Por quê? Para quê? Né? Para que eu preciso do outro? E nessa hora eu acho que conseguir expressar o que você está sentindo, assim, colocar para fora, se escutar, desabafar, fazer ter ali um acolhimento, assim, que não precisa ser terapia, mas pode ser terapêutico, eu acho que é uma grande dica, assim, a gente se disponibilizar também para as pessoas quando elas precisam de alguma escuta, de algum colo, e também pedir e falar quando a gente precisa, para não ficar sofrendo em silêncio, porque aí, isolado, sofrendo em silêncio, vai enlouquecer. Então, acho que a minha dica é meio essa. Legal, muito legal. Carpi, Lucas, muito, muito obrigado pelo papo, pela troca de experiências, foi muito legal. Espero que você em casa tenha gostado também. Carpi, super obrigado, viu? Obrigado, hein? Obrigado, Jair. Obrigado, Lucas. Lucas, obrigado a você. Muito obrigado, mais uma vez juntos. Espero que a gente se encontre aí em outras oportunidades, virtualmente e presencialmente num futuro próximo, se Deus quiser. Vamos sim, com certeza. Obrigado, gente. Obrigado. Pessoal, é isso aí. E se você curtiu Conexão Viva Bem, volta amanhã. A gente fala de alimentação. Muito obrigado e até a próxima. Uau.